E a gente vai dar início a mais um encontro e a gente começa falando o seguinte: vamos lembrar de situações que você viveu quando estava fazendo provas de concurso ou quando você faz provas de concurso. Você já parou e observou que na hora da prova você geralmente fica em dúvida em duas alternativas? Você fica em dúvida em duas. Elas parecem tão idênticas, tão iguais, que você não consegue perceber a diferença nessas duas alternativas. E, gente, isso acontece porque no momento da preparação a gente não faz diferenças de conceitos, a gente não coloca isso num formato que o nosso cérebro consiga visualizar e identificar pontos de diferença em cada conceito. E as bancas sabem disso. Chega na hora da prova, elas colocam lá próximo, um do lado da outra os conceitos, um do lado do outro, né, os conceitos, e a gente acaba se confundindo. Então, hoje a gente vai aprender o seguinte, uma técnica de memorização chamada quadros de comparação. E como é que funciona essa técnica, quadros de comparação? Gente, é uma técnica simples, mas você precisa saber quando utilizar. Quando você vai usar esses quadros de comparação? Como? Primeiro ponto é o seguinte: você vai usar os quadros de comparação quando você estiver diante de conceitos muito semelhantes, conceitos que possuem características distintas. E as bancas costumam explorar isso. Geralmente, com o passar do tempo, você vai observando esses conceitos, mas a gente vai montar aqui um quadro e você vai perceber em que situações você vai aplicar esse conceito de quadros de comparação. Então, suponha o seguinte: você esteja com dúvida sobre as características de cargo de servidor público e de empregado público. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você destaca um ponto do teu caderno e você pode colocar aqui na parte de cima que você quer fazer uma comparação entre servidor e empregado público. Então esse pode ser o título, né? O título do teu quadro de comparação. Servidor público e empregado público. E diante das informações que vocês possuem à disposição de vocês, vocês podem estar com a informação do lado, tá? De não há necessidade de você pegar e querer lembrar das informações quando na verdade a gente está num processo para memorizar essas informações. Então, não precisa você puxar da memória. Pegue do lado a informação, a lista de informações ou o tópico do conteúdo e você vai montar o seu quadro de comparação. Primeiro, você vem aqui e vai colocar o nome do primeiro, no nosso caso aqui, servidor público. Do outro lado, você vai colocar o quê? O empregado público. Inclusive, você pode estar mudando de cor, gente. As cores ajudam a gente a criar uma memória visual. Então, vocês podem estar colocando cores diferentes. Então, vamos colocar empregado público. Pronto. Aí você constrói aqui a parte de cima do seu quadro. E vamos falar sobre essas duas figuras. Primeiro ponto: servidor público é aquele que ocupa um cargo público. Então você vem e coloca aqui, ó, que a primeira característica do servidor público é que ele ocupa um cargo público. O empregado público, ele ocupa cargo? Não. Ele ocupa emprego público.
O servidor possui estabilidade, tem direito à estabilidade, lógico, desde cumprir os requisitos? Sim, o servidor possui direito à estabilidade. Enquanto o empregado público, ele não possui esse direito à estabilidade. Então você vai colocar sem estabilidade. E aqui você vai colocando, gente, as características de cada um até que você esteja com o seu quadro montado. Ah, professor, posso colocar 5 de cada? Gente, não importa o número de características. O que importa é que você consiga ter isso, ó, no seu caderno, a ponto de você, na hora da prova, você fechar o olhinho e lembrar desse quadro. E, gente, você lembra do quadro na hora da prova. Então, toda vez que você estiver diante de conceitos que tendem a banca a utilizar a banca a utilizar contra você, você pode estar fazendo quadros. E isso serve para qualquer assunto, tá? Qualquer assunto. Se você quisesse colocar, por exemplo, aqui de português, eu quero colocar aqui o tópico conjunções. E vamos supor que você também esteja diante de uma situação em que há 2 tipos de conjunções que você não consegue lembrar. Aí você vem e monta. Vamos supor que sejam as condições aditivas e as conjunções adversativas. Então você vai colocar os conceitos lado a lado, vai puxar o seu quadrozinho e vai começar a colocar as características. Vamos supor que você lembrou que na aditiva você tem a conjunção e, de modo geral, que na adversativa você tem a conjunção contudo, e assim por diante. Assim você vai finalizar o seu quadro com todas as conjunções aqui. Então, gente, esses quadros comparativos servem para estar comparando conceitos semelhantes. Se você quiser comparar competências, você compara uma competência de um com a competência de outro. Lógico, se tiver páginas e páginas de competência, você não vai fazer isso. Você vai pegar e vai fazer um quadro com aquilo que é diferente somente, né? Então, você pode comparar competências, pode comparar prazos. Então, gente, esse quadro aqui, ele é muito útil para você comparar informações, e é por meio desse quadro que você vai evitar perder ponto na hora da prova. Por quê? Porque você não lembrou o detalhe de um e de outro, tá? Então, apliquem esse quadro de comparação na preparação de vocês, que vocês vão ter muito sucesso na hora das provas, beleza?